O último rugido. A sobrevivência dos dinossauros após o impacto. Capítulo 1. Nem todos eram gigantes. Quando pensamos em dinossauros, a imagem que vem à mente costuma ser a de criaturas colossais. Pescoços que alcançam o topo das árvores, caudas que varrem o chão, patas que estremecem o solo. Mas essa visão, embora espetacular, é apenas uma parte da história. A verdade é que muitos dinossauros eram pequenos, alguns incrivelmente pequenos. O Compsognathus, por exemplo, media cerca de 60 centímetros de comprimento e pesava menos de 3 quilos. Ágil, carnívoro e bípede, ele se movia com rapidez entre a vegetação rasteira, caçando insetos e pequenos vertebrados. Era mais parecido com um frango selvagem do que com um monstro jurássico. Outro exemplo é o Microraptor, um dinossauro com penas que media pouco mais de 70 centímetros. Ele possuía 4 asas e provavelmente conseguia planar entre as árvores, como um esquilo voador pré-histórico. Sua aparência delicada contrasta fortemente com os gigantes que costumam dominar os filmes e livros. Essa diversidade de tamanhos revela algo essencial sobre os dinossauros. Eles não eram apenas grandes, eles eram adaptáveis. Ocupavam todos os tipos de nichos ecológicos, desde os predadores de topo até os caçadores discretos, desde os herbívoros que pastavam em campo aberto até os que se escondiam em florestas densas. E essa variedade não era apenas física. Os dinossauros pequenos tinham vantagens evolutivas importantes. Precisavam de menos alimento, podiam se esconder com mais facilidade e se reproduziam mais rapidamente. Em um mundo em constante mudança, essas características podiam significar a diferença entre a sobrevivência e a extinção. Portanto, ao imaginar o mundo dos dinossauros, é importante ampliar o olhar. Nem todos eram gigantes. Alguns eram discretos, rápidos, engenhosos, e talvez justamente por isso tenham deixado descendentes que ainda vivem entre nós. Capítulo 2. Dinossauros com penas. Durante décadas, os dinossauros foram retratados como répteis escamosos, pesados e brutais. Mas a paleontologia moderna revelou uma verdade surpreendente. Muitos dinossauros tinham penas. E não estamos falando apenas dos que evoluíram para aves. Estamos falando de dinossauros como o Velociraptor, o Microraptor e o Sinosauropteryx. Essas penas tinham múltiplas funções. Algumas ajudavam na regulação térmica, mantendo o corpo aquecido em climas variados. Outras serviam para exibição, atraindo parceiros ou intimidando rivais. E em alguns casos, como o do Microraptor, permitiam que o animal planasse entre as árvores, como um esquilo voador pré-histórico. A descoberta de penas em fósseis foi um divisor de águas. Ela mudou completamente a forma como imaginamos esses animais. Hoje sabemos que a transição entre dinossauros e aves não foi abrupta. Foi gradual, cheia de adaptações e experimentações evolutivas. O Archaeopteryx é um exemplo clássico dessa transição. Com penas, asas e dentes, ele representa um elo entre os dinossauros terópodes e as aves modernas. Sua existência prova que a linha entre réptil e pássaro é muito mais tênue do que se pensava. Essas descobertas também mudaram a estética dos dinossauros. Em vez de monstros cinzentos e escamosos, começamos a imaginar criaturas coloridas, emplumadas e até elegantes. A ciência nos convida a reimaginar o passado com mais cor, textura e complexidade. Capítulo 3. O T-Rex. Enxergava muito bem. O Tyrannosaurus Rex é, sem dúvida, um dos dinossauros mais famosos da história. Retratado em filmes como um predador que só enxergava movimento, ele se tornou um ícone da cultura pop. Mas essa ideia está longe da realidade científica. Estudos detalhados do crânio do T-Rex revelaram que seus olhos estavam posicionados de forma a permitir visão binocular. Ou seja, ele conseguia calcular profundidade e distância com precisão. Isso é uma vantagem enorme para um caçador, pois permite identificar presas mesmo quando estão imóveis. Além disso, o tamanho dos olhos do T-Rex era impressionante. Estima-se que ele tinha uma das maiores capacidades visuais entre os animais terrestres de sua época.
Sua visão era comparável à de aves de rapina modernas, como águias e falcões. Essa habilidade visual, combinada com seu olfato apurado e força muscular, tornava o T-Rex um predador quase perfeito. Ele não dependia apenas do instinto. Ele enxergava, calculava e atacava com precisão cirúrgica. A ideia de que ele era lento e desajeitado também foi desmentida. Embora não fosse um corredor, ele tinha velocidade suficiente para surpreender presas e força para derrubá-las com um único golpe. O T-Rex não era apenas um monstro, era uma máquina de caça altamente especializada. E sua visão era uma das armas mais poderosas. Capítulo 4. Eles viveram em todos os continentes. A presença dos dinossauros não se limitava a uma região específica. Eles viveram em todos os continentes, da América do Norte à África, da Ásia à Antártida. Isso mostra uma capacidade de adaptação impressionante. Durante a Era Mesozoica, os continentes estavam organizados de forma diferente. A Pangeia, um supercontinente, começou a se fragmentar, criando novos ambientes e isolando populações. Os dinossauros acompanharam essas mudanças, evoluindo para se adaptar a cada novo cenário. Na Antártida, por exemplo, foram encontrados fósseis de dinossauros que viveram em regiões frias e escuras. Na África, espécies gigantes como o Spinosaurus dominaram os rios e lagos. Na América do Norte, o T-Rex reinava absoluto. Essa distribuição global é uma das razões pelas quais os dinossauros foram tão diversos. Cada continente oferecia desafios únicos: clima, vegetação, competição. E os dinossauros responderam com criatividade evolutiva. Além disso, essa presença mundial explica o impacto profundo de sua extinção. Quando desapareceram, deixaram um vazio ecológico em todos os cantos do planeta. Foi um colapso global, não apenas regional. A Terra era, literalmente, o planeta dos dinossauros. Eles estavam em todos os lugares, em todas as formas, em todos os tamanhos. Capítulo 5. Alguns cuidavam dos filhotes. Durante muito tempo, os dinossauros foram vistos como criaturas frias e instintivas, que botavam ovos e simplesmente os deixavam à própria sorte. Mas fósseis encontrados em locais como Montana, nos Estados Unidos, contam uma história diferente. Uma história de cuidado, proteção e vínculo familiar. O Maiasaura, cujo nome significa lagarto boa mãe, é um dos exemplos mais marcantes. Paleontólogos descobriram ninhos organizados em colônias, com ovos cuidadosamente dispostos e sinais de que os filhotes permaneciam no ninho após o nascimento. Isso indica que os adultos voltavam para alimentar e proteger os pequenos. Um comportamento raro entre répteis, mas comum entre aves. Esse tipo de cuidado parental sugere que os dinossauros tinham comportamentos sociais mais complexos do que se imaginava. Eles viviam em grupos, protegiam seus filhotes e talvez até ensinassem os jovens a se alimentar e se defender. Outros fósseis mostram dinossauros adultos fossilizados sobre ninhos, como se estivessem chocando os ovos. Essa postura protetora reforça a ideia de que o instinto de cuidar da prole já existia muito antes das aves modernas surgirem. Essas descobertas aproximam ainda mais os dinossauros das aves e nos obrigam a repensar o que significa ser reptiliano. Eles não eram apenas predadores ou presas, eram pais, mães, membros de grupos sociais complexos. E falando em complexidade, nada impressiona mais do que o tamanho de alguns desses animais. Capítulo 6. O maior dinossauro. Já encontrado. Imagine um animal tão grande que seu pescoço poderia alcançar o 5º andar de um prédio. Esse era o Argentinosaurus, um dos maiores dinossauros já descobertos. Estima-se que ele media até 40 metros de comprimento e pesava cerca de 70 toneladas, o equivalente a mais de 10 elefantes africanos. Esse colosso viveu há cerca de 95 milhões de anos na região que hoje é a Argentina. Era um saurópode herbívoro, com um corpo maciço, pescoço longo e cauda igualmente extensa. Sua alimentação consistia em grandes quantidades de vegetação, que ele consumia lentamente ao longo do dia. Apesar do tamanho impressionante,
O Argentinosaurus não era um predador. Sua estratégia de sobrevivência era o gigantismo, ser tão grande que nenhum carnívoro ousasse atacá-lo, e funcionava. Poucos predadores da época teriam coragem ou capacidade de enfrentar um animal tão colossal. O esqueleto completo do Argentinosaurus nunca foi encontrado. O que temos são vértebras, partes da pelve e ossos das pernas. Mas mesmo esses fragmentos são suficientes para nos dar uma ideia do seu tamanho e imponência. O gigantismo dos saurópodes é um dos maiores mistérios da paleontologia. Como eles cresciam tanto? Como sustentavam seus corpos? Como bombeavam sangue até o cérebro? A ciência ainda busca respostas. Capítulo 7. A cratera de Chicxulub ainda existe. Em 1991, cientistas anunciaram uma descoberta que mudaria para sempre nossa compreensão sobre o fim dos dinossauros. Uma cratera gigantesca enterrada sob a península de Yucatán, no México. Com mais de 180 quilômetros de diâmetro, a cratera de Chicxulub é o local onde um asteroide colidiu com a Terra há cerca de 66 milhões de anos. Essa cratera permaneceu escondida por milhões de anos, soterrada por sedimentos e esquecida pelo tempo. Mas análises geológicas, medições gravitacionais e perfurações profundas revelaram sua existência e sua importância. O impacto foi tão violento que vaporizou rochas, lançou toneladas de poeira na atmosfera e gerou ondas sísmicas que deram a volta no planeta. A cratera é uma cicatriz colossal, um lembrete físico do momento em que a história da Terra mudou para sempre. Hoje, Chicxulub é estudada por cientistas do mundo inteiro. Ela não é apenas uma cratera, é um laboratório natural que guarda pistas sobre o maior evento de extinção em massa da história recente. Capítulo 8. Energia de bilhões de bombas. Imagine uma explosão tão poderosa que vaporiza tudo em um raio de centenas de quilômetros. Agora multiplique isso por bilhões. Essa foi a escala do impacto do asteroide que atingiu a Terra no final do Cretáceo. Estima-se que a energia liberada foi equivalente a mais de 10 bilhões de bombas atômicas, como a de Hiroshima. O calor gerado foi tão intenso que incendiou florestas a milhares de quilômetros do ponto de impacto. A onda de choque destruiu tudo ao redor. E o pior ainda estava por vir. A poeira lançada na atmosfera bloqueou a luz solar por meses. Sem luz, as plantas morreram. Sem plantas, os herbívoros morreram. E sem herbívoros, os carnívoros também desapareceram. Foi um efeito dominó ecológico. Além disso, a queda brusca de temperatura criou um inverno de impacto. Um período de escuridão e frio que afetou todo o planeta. A Terra se tornou um lugar hostil, sombrio e silencioso. Esse cenário apocalíptico explica por que tantos grupos de animais desapareceram. Mas será que todos os dinossauros morreram imediatamente? Capítulo 9. A extinção. Não foi instantânea. A imagem popular é de um asteroide caindo, uma explosão, e os dinossauros sumindo de uma vez. Mas a realidade foi mais complexa. A extinção foi um processo, e não um evento único. Fósseis encontrados em camadas logo acima da linha do impacto sugerem que alguns dinossauros sobreviveram por dias, semanas ou até meses após o choque inicial. Em regiões mais isoladas, longe do epicentro, pequenos grupos podem ter resistido por um tempo. Esses sobreviventes enfrentaram um mundo em colapso. Escassez de alimento, mudanças climáticas extremas e competição feroz por recursos. Mesmo os que escaparam da explosão inicial não conseguiram resistir por muito tempo. A extinção foi como uma onda que se espalhou lentamente, apagando os últimos vestígios de uma era. E embora o impacto tenha sido o gatilho, outros fatores contribuíram para esse fim. Entre eles, um dos mais poderosos veio das profundezas da Terra. Capítulo 10. Vulcões também contribuíram. Enquanto o asteroide causava destruição do céu, a Terra também rugia de dentro. Na região que hoje é a Índia, erupções vulcânicas massivas ocorriam nas trapes do Deccan. Essas erupções duraram milhares de anos e liberaram gases tóxicos em escala global. O dióxido de carbono intensificou o efeito estufa
aquecendo o planeta. O enxofre, por outro lado, refletia a luz solar, provocando resfriamento. Essa alternância entre calor extremo e frio repentino foi devastadora para os ecossistemas. Além disso, as erupções liberaram mercúrio e outros metais pesados, contaminando solos e águas. A vida já estava fragilizada, e esses eventos tornaram a recuperação quase impossível. Os vulcões não foram os vilões principais, mas foram cúmplices poderosos. Eles prepararam o terreno para o colapso, enfraquecendo os sistemas naturais antes mesmo do impacto final. Mas havia sinais de que algo já não ia bem antes de tudo isso. Capítulo 11. A biodiversidade já estava em declínio. Muito antes do impacto do asteroide, os dinossauros já enfrentavam desafios. Estudos mostram que, nos últimos milhões de anos do Cretáceo, a diversidade de espécies estava diminuindo. Alguns grupos, como os saurópodes e certos terópodes, já apresentavam sinais de declínio populacional. Esse enfraquecimento pode ter sido causado por mudanças climáticas, competição entre espécies, redução de habitats e até doenças. O mundo estava mudando, e nem todos os dinossauros conseguiam acompanhar. A queda na biodiversidade tornou os ecossistemas mais frágeis. Com menos espécies, havia menos resiliência diante de crises. Quando o asteroide atingiu a Terra, os dinossauros já estavam vulneráveis. O impacto foi o golpe final, mas a queda começou antes. Essa descoberta muda a narrativa tradicional. A extinção não foi apenas um evento súbito, mas o desfecho de um processo lento e complexo. E falando em complexidade, até os dinossauros enfrentavam problemas de saúde. Capítulo 12. Fósseis revelam doenças. Os dinossauros eram fortes, imponentes e adaptados, mas não invencíveis. Fósseis revelam que eles sofriam com doenças semelhantes às que afetam os animais modernos. Há evidências de câncer, artrite, infecções ósseas e até fraturas mal cicatrizadas. A paleopatologia, o estudo das doenças em fósseis, mostra que a vida dos dinossauros não era fácil. Eles enfrentavam dores, limitações físicas e provavelmente precisavam se adaptar a essas condições para sobreviver. Um exemplo marcante é o de um hadrossauro com sinais claros de osteoartrite nas patas traseiras. Isso indica que ele viveu com dor crônica, e mesmo assim conseguiu sobreviver por um tempo considerável. Essas descobertas humanizam os dinossauros. Eles não eram apenas criaturas épicas, eram seres vivos, com corpos sujeitos a falhas, envelhecimento e sofrimento. E enquanto alguns enfrentavam doenças no solo, outros dominavam os céus. Capítulo 13. Répteis voadores dominavam os céus. Embora não fossem dinossauros propriamente ditos, os pterossauros viveram lado a lado com eles e dominaram os céus por milhões de anos. Com asas de couro, cristas extravagantes e envergaduras que podiam ultrapassar 10 metros, esses répteis voadores eram verdadeiros senhores do ar. O Quetzalcoatlus é um dos maiores já descobertos. Ele tinha o tamanho de um avião pequeno e provavelmente conseguia voar longas distâncias. Outros, como o Pteranodon, eram mais ágeis e pescavam em rios e lagos. Esses animais ocupavam um nicho ecológico único. Enquanto os dinossauros reinavam na Terra, os pterossauros exploravam os céus com eficiência e elegância. A diversidade de formas, tamanhos e comportamentos desses répteis mostra que a era dos dinossauros era muito mais do que apenas criaturas terrestres. E entre os que viveram até o fim, um deles pode ter sido o último a rugir. Capítulo 14. O último dinossauro. A extinção dos dinossauros foi um processo, e isso levanta uma pergunta intrigante. Qual foi o último dinossauro a desaparecer? Alguns fósseis de Triceratops foram encontrados muito próximos à camada de irídio, o marcador geológico do impacto do asteroide. Isso sugere que o Triceratops pode ter sido uma das últimas espécies a existir antes do colapso total. Com seu corpo robusto, frio protetor e 3 chifres, ele era um dos herbívoros mais emblemáticos do Cretáceo. Imaginar esse animal caminhando pelas florestas em seus últimos dias
talvez sem saber que o mundo estava prestes a mudar para sempre, é ao mesmo tempo poético e trágico. O último rugido pode ter sido dele, ou de outro dinossauro que ainda não foi descoberto. Mas o mais surpreendente é que, de certa forma, os dinossauros nunca desapareceram completamente. Capítulo 15. O legado. Vive nas aves. Se você olhar para o céu e ver um pássaro voando, saiba que está vendo um dinossauro. As aves modernas são descendentes diretas dos dinossauros terópodes, o mesmo grupo que inclui o Velociraptor e o T-Rex. Fósseis como o do Archaeopteryx mostram penas, asas e estruturas ósseas idênticas às das aves atuais. A transição foi gradual, e não há uma linha clara entre dinossauro e pássaro. Eles são parte da mesma história. Isso significa que os dinossauros não foram completamente extintos. Eles apenas mudaram de forma, adaptaram-se, evoluíram. Cada pombo, águia ou beija-flor carrega em seu DNA a herança de um passado jurássico. O último rugido, na verdade, nunca se calou. Ele apenas se transformou em canto. E com isso encerramos nossa jornada pelas 15 curiosidades sobre os dinossauros. Uma história de grandeza, mistério, sobrevivência e transformação. Se você curtiu essa viagem pelo passado profundo da Terra, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Aqui, a ciência ganha vida, e cada vídeo é uma nova descoberta. Ative o sininho para não perder os próximos episódios e compartilhe com quem também ama história natural, evolução e mistérios do universo. Até a próxima. E que o rugido da curiosidade nunca se extinga.